Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo importante, reunião lá no CT Ninho do Urubu. O presidente Rodolfo Landim entrou em cena e se reuniu com o elenco às vésperas de uma decisão pela Copa do Brasil. Nessa quinta-feira, o Flamengo encara o Fluminense pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. E o Landim apareceu para dar uma amenizada na crise nos bastidores do Flamengo antes desse duelo importantíssimo. E sobre esse jogo a gente vai falar também se a Arrascaeta treinou, se o Pedro treinou, se o Everton Ribeiro tem condições de ir para o jogo nessa quinta-feira. Vamos falar também sobre o volante Alan. É isso mesmo, temos novidades importantíssimas. Trouxemos já nas outras redes sociais, no Twitter, no Instagram, e agora a gente está gravando o vídeo aqui para trazer essas novidades para vocês, envolvendo a negociação do Flamengo com o volante do Atlético Mineiro. Tá próximo, tá próximo. Antes de iniciar aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo, o nosso boletim de informações sobre o Flamengo, queria pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo e também ativar a notificação, porque assim, você ativando a notificação, toda vez que eu publicar um vídeo aqui, você será avisado pelo YouTube e, consequentemente, ficará sabendo de tudo que acontece no Flamengo. E o melhor, de graça, não paga nada. E também não deixe de compartilhar o vídeo para os seus amigos, seus familiares, todo mundo ficar sabendo que o canal Vene Casagrande existe e, consequentemente, a gente chegar aí a 300 mil inscritos, que é a meta do canal Vene Casagrande para a temporada 2023. Se quiser ajudar de maneira financeira, o meu muito obrigado. O Pix está aqui na descrição. Galera, é o seguinte, vamos lá. Vamos começar falando sobre o treino do Flamengo antes da gente iniciar esse assunto envolvendo o Rodolfo Landim e também o Alan, o volante do Atlético Mineiro, que está aí mais próximo do Flamengo, digamos assim. E também vamos explicar no vídeo por que o Flamengo não vai atrás do colombiano Cuéllar, que já jogou no Flamengo e está de saída do Al Hilal. A gente vai explicar isso tudo para vocês. Mas antes, Pedro e Arrascaeta treinaram normalmente. O Arrascaeta deve ser titular, o Pedro ainda é uma incógnita. Eu trouxe aqui no vídeo de ontem que a comissão técnica do São Paulo pretende deixar o Pedro na reserva, porque Gabigol e Pedro de fato não estão conseguindo performar da melhor maneira possível, e aí o São Paulo estuda deixar um dos dois no banco de reservas e o Gabigol sai na frente nessa briga aí por uma vaga no time titular como centroavante. Vamos ver, nessa quinta-feira ainda tem mais um treino, vocês sabem, quando o jogo é à noite, o São Paulo dá um treino pela manhã para ajustar algumas coisas, nada muito intenso, e nesse treino ele vai definir a lista de relacionados e também o time titular. Então fiquem ligados no canal Vene Casagrande para vocês ficarem sabendo aí do time titular, quem sabe antes da escalação ser divulgada pelo Flamengo, uma hora antes de a bola rolar. Everton Ribeiro, chances remotas de ser relacionado, mas há chances, mesmo que sejam remotas, e nessa quinta-feira a gente vai saber se ele vai ser relacionado ou não. Antes de mais nada, galera, queria passar para vocês aí, vamos lá. Landim, pois é, Landim apareceu. O Landim não é de fazer isso, o Rodolfo Landim, a maneira como ele administra, como ele é presidente, ele deixa vice-presidente de futebol Marcos Braz e o diretor executivo Bruno Spindel no comando da situação do dia a dia do futebol. Mas, em determinados momentos, ele entra em cena. É raro, mas isso acontece. E aconteceu. Aconteceu nessa quarta-feira em uma reunião com o Rodolfo Landim e o elenco do Flamengo. E também estava ali presente, obviamente, o Sampaoli, sua comissão técnica, departamento de futebol, Bruno Spindel, Marcos Braz, Diogo Lemos, membro do Conselho de Futebol, também estava presente. E essa reunião não foi para cobrar os jogadores, pelo contrário, foi para passar apoio. Obviamente isso aconteceu diante das últimas notícias envolvendo os bastidores do Flamengo. Crise total, grupos dentro do elenco, falta de comando da diretoria, do departamento de futebol, Marinho sendo afastado por indisciplina. E outra, sobre Marinho, quem diz que o elenco não gostou da forma como o Marinho foi afastado no dia do aniversário dele, essa informação eu não tenho. A informação que eu tenho é totalmente ao contrário.
que grande parte do elenco, os líderes inclusive, achavam que Marinho não estava com o mesmo compromisso de outrora. Ou seja, não foram nada contra a forma que o Flamengo fez. Pelo contrário, achavam até mesmo que o Flamengo deveria ter mais pulso firme com alguns jogadores, no caso o Marinho, e de fato agora teve. O Marinho está afastado, está treinando em período separado dos demais jogadores. Mas a reunião do Landim com os jogadores foi para isso. Foi para passar apoio, não foi em tom de cobrança, ameaça, nada disso. Foi muito mais, estamos com vocês, a gente confia em vocês, vamos conseguir a classificação. Foi muito mais assim, para mostrar que o presidente, no caso Rodolfo Landim, está presente ali e está dando apoio aos jogadores do atual elenco. A ver se essa reunião do Landim vai surtir efeito dentro de campo. O Flamengo precisa dessa classificação na Copa do Brasil para amenizar um pouco essa crise ali nos bastidores. Vamos falar do Alan agora, volante do Atlético Mineiro? Já adianto logo, ele aceitou a proposta do Flamengo. Vê qual é a proposta. Não sei qual é o salário, não me pergunta, porque eu também não perguntei para a pessoa. Sei o tempo de contrato, 5 anos de contrato. O Alan aceitou a proposta e já avisou ao Atlético Mineiro que topa se transferir para o Flamengo. Vene, e como que está a situação Flamengo e Atlético Mineiro? Nessa semana o Atlético Mineiro recusou mais uma proposta do Flamengo e eu vou trazer detalhes dessa proposta para vocês entenderem. O Alan hoje é dividido da seguinte maneira: 90% é do Atlético Mineiro e 10% é do próprio atleta. O Flamengo ofereceu 7,5 milhões de euros, que dá um pouco mais de 40 milhões de reais, por 80% do jogador. Ou seja, deixaria 10% com o Atlético Mineiro. O que aconteceu? O Atlético Mineiro recusou, falou, olha, primeiro, a gente quer mais pelo Alan, que é o nosso principal jogador hoje no meio de campo. A gente não vai negociar o Alan por esse valor que vocês ofereceram. E segundo, nós não queremos manter nenhum percentual de direitos econômicos do Alan. Não queremos ser barriga de aluguel de nenhum clube. Foram essas palavras utilizadas pelas pessoas responsáveis pela negociação no lado do Atlético Mineiro. O Flamengo, como eu já disse, queria comprar 80% dos 90% que o Atlético Mineiro é dono. E o Atlético Mineiro disse, nós queremos ao menos 9 milhões de euros pelos 90%. O que pesa contra o Flamengo é que no começo do ano, o Palmeiras ofereceu 10 milhões de euros pelo Alan e na ocasião o Atlético Mineiro recusou. Então, os membros da diretoria atual do Atlético pensam o seguinte, vai pegar mal pra gente se a gente negociar o Alan por valores menores daqueles oferecidos pelo Palmeiras 2, 3 meses atrás. Porque eles entendem que o Alan continua privilegiado no mercado da bola, continua valorizado. Então não faz sentido negociar o jogador por valores menores do que aqueles recusados quando o Palmeiras fez a proposta. Vene, o Palmeiras hoje tem interesse no Alan? O que me falam é, Vene, teve muito interesse no começo do ano, proposta oficial e tal. Hoje não tem mais nada, não tem nenhuma conversa. O Palmeiras não voltou a fazer proposta. Hoje o Flamengo é o único clube brasileiro que tem negociação em andamento com o Atlético Mineiro para contratar o Alan. E repito, o volante já aceitou a proposta do Flamengo, 5 anos de contrato. Está mais próximo do Flamengo. Mas o Flamengo ainda precisa entrar num acordo com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, de uma forma estratégica, vai utilizar o tempo para esticar a corda o máximo possível, porque a janela de transferência ainda nem abriu. E pelo que me falaram no Atlético Mineiro, a prioridade deles é negociar o Alan para um clube do exterior, para justamente não reforçar um rival no futebol brasileiro, na busca por título, que no caso o Flamengo é rival do Atlético Mineiro de fato, mas eles sabem que eles vão perder o Alan nessa janela de transferência. Porque o Alan ele tem proposta com o Atlético Mineiro até dezembro de 2025 e não vai renovar, dificilmente vai renovar. Então daqui a um ano eles podem perder o jogador de graça. O jogador hoje tem 26 anos, tá? E aceita esse desafio do Flamengo, já disse sim à proposta do Flamengo. Aí vocês vão perguntar assim, poxa, Vene, o Flamengo está querendo pagar mais de 40 milhões de reais no Alan, por que não vai atrás do Cuejá? Primeiro,
Idade, isso conta muito. O Alan hoje tem 26 anos, tanto é que o Flamengo ofereceu 5 anos de contrato. Ou seja, se ele vier para o Flamengo, ficar esses 5 anos no Flamengo, vai embora com 31 anos. O Cuejá hoje tem 30 anos. Como é que o Flamengo vai comprar um jogador junto ao Hilal, um jogador de 30 anos, e oferecer um contrato longo? Não faz sentido, de fato. Se ele chegasse de graça, entre aspas, ok. Mas você comprar o jogador de um clube como o Al Hilal, com certeza será caro. Com certeza será caro, não será barato. Outra coisa que pessoas do Flamengo me lembraram, a forma como o Cuejá saiu. Vocês vão se recordar que em 2019 ele chegou a ser afastado no Flamengo, na ocasião. Foi uma briga nos bastidores absurda. Então o Cuejá não saiu pela porta da frente com essa diretoria do Flamengo, não. Pode ter saído pela porta da frente na visão da torcida, mas com essa diretoria não saiu, não. Saiu mal, inclusive. Bem mal. Ele jogou contra o Internacional na base da forçação, tá? Porque o Marcos Braz, justiça seja feita, o Marcos Braz na ocasião teve um jogo de cintura absurdo e conseguiu fazer o jogador entrar em campo contra o Internacional. Tanto é que ele viajou depois. Vocês vão se recordar disso. Então, galera, fica aí a explicação para vocês que me perguntam, poxa, Vene, por que o Flamengo não vai atrás do Cuejá ao invés de contratar o Alan? A explicação é essa. E tem um outro ponto. O Sampaoli é apaixonado pelo futebol do Alan. Apaixonado. Muitos dizem que o Alan foi contratado em 2020 pelo Atlético Mineiro após o pedido do Sampaoli. Porque o Alan havia se destacado com a camisa do Fluminense. Ele estava no Fluminense emprestado pelo Liverpool, da Inglaterra. Então, galera, são vários fatores que fazem o Flamengo ir atrás do Alan. Mas é uma negociação. O Flamengo fez uma proposta, foi recusado pelo Atlético Mineiro e a negociação continua. Agora é aguardar. O que eu posso dizer é, o jogador está próximo? Está mais próximo. Tanto é que ele aceitou a proposta do Flamengo. Mas ainda tem esse entrave aí com o Atlético Mineiro. Na minha opinião, pelo que eu estou vendo aí, pelo que eu já vi muito de mercado da bola, eu acho que no fim das contas o Alan vai vestir a camisa do Flamengo. Mas a gente tem que esperar e acompanhar os próximos passos dessa negociação aí. Beleza, galera? Tamo junto, um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!